Este espetáculo nasce por cima, nasce depois de 2 outros espetáculos que não aconteceram. Portanto, tínhamos um espetáculo chamado Happy Ending, por vicissitudes da vida. Esse espetáculo que iria acontecer em 2016 não aconteceu. Depois Era uma festa da espuma, exatamente. Assim em grande. Exatamente. Depois pensámos num outro espetáculo a partir da mesma ideia, que seria um banho de espuma, para poder ser muito mais portátil, muito mais fazível, low cost, pronto, com outras ideias. E depois também não aconteceu, mas aconteceu uma coisa que foi, neste percurso nós perdemos o propósito para o fazer, deixou de ter interesse para nós, que é uma coisa que acontece várias vezes, pronto, que tem a ver com este modelo de os modelos de programação e de apoio às artes, que tem a ver com uma pessoa pensa numa coisa, entre o momento de pensar uma ideia e ela ser concretizada, vai um grande gap, vai bastante tempo. Então queríamos um espetáculo que falasse exatamente sobre isso, sobre essa dificuldade de fazer uma ideia. Sim, é quase uma coisa normal, não é? Que hoje em dia nós já estamos habituados, que temos uma ideia 4 anos antes de a fazer, portanto, depois temos que fazer quase uma reapropriação da pessoa que nós somos, dos filmes que nós vemos, das imagens que nós vemos, para 4 anos depois e tentar adaptar da melhor maneira, pronto. E por que não dizer não e fazer outro, não é? Porque sim, não nos deixam, mas aqui nós temos essa liberdade. O espetáculo pretende, para além de adaptar, ou mais do que adaptar, o que nós queríamos era problematizar esse modelo e esta questão. Portanto, este espetáculo nasce assim. Não. Quer dizer, em geral, isso é uma evidência nos projetos artísticos, porque há sempre mais problemas do que dinheiro. Há sempre mais vontade do que dinheiro, do que meios. Era ótimo que o engenho fosse aguçado sem haver a necessidade, não é? Mas nós, enquanto... Ou que a necessidade fosse de outro género. Exatamente, não fosse uma necessidade de meios, de poucos meios, de equipas, políticos, de enquadramentos, sim, de agendas políticas, pronto, era interessante. Era interessante que isto não acontecesse, não é? Na verdade era fundamental, sim, para a coisa poder continuar a avançar, não é? E é aquela coisa esse ditado vem um bocadinho da coisa do jovem artista empreendedor, que é uma coisa que eu não pedi isto, não é? Eu não pedi estar a empreender o tempo todo. E digamos que isso na verdade é uma lapaliçada, não é? Claro, porque, portanto, é um artista... será empreendedor, porque é evidente que terá sempre que adaptar as ideias àquilo que existe, terá sempre que adaptar as ideias aos meios, terá que adaptar às equipas que consegue ter, aos sítios onde faz, portanto. Neste caso, sobra um espetáculo que é construído por cima de um outro, que não aconteceu nem nunca vai acontecer e, no entanto, continua lá. Sobra a tragédia de ter que continuar porque é a forma que nós conhecemos e sobra um conjunto de riscos, arriscando-nos mesmo a ser péssimos e a ter um espetáculo terrível. E este espetáculo tem que estar no risco de poder ser corajoso ao ponto de algumas ideias poderem não ser boas, ou poderem não ser as ideais para este espaço, ou poderem não ser as desejáveis para esta dimensão. Sim. E tem que estar nesse risco. Este espetáculo é sobre risco. Sim, é um sítio onde se promove a liberdade de qualquer ideia. De qualquer coisa é passível de pôr em cena, desde que seja uma questão e que seja um problema para ti. Como é que situamos este espetáculo no percurso da nossa entidade? Olha, isso é uma bela pergunta. Sabes uma coisa? Eu escrevi essa resposta. Eu escrevi esta resposta para aí 10 vezes já, não sobre este espetáculo, mas sobre o próximo biénio todo. Pronto, o enquadramento é uma pergunta que é cada vez mais recorrente nos concursos. Ora, em todos, privados, públicos, pronto. Como é que situamos? Há uma coisa...
Portanto, este espetáculo vem na sequência de um crescimento natural de uma entidade. Pronto, a companhia fez 8 anos. A companhia fez 8 anos, tem 13, 14, 15 espetáculos, já não sei, não faço ideia, não tenho grande ideia. E viemos de um sítio do percurso normal de uma entidade, que é começar a arriscar fazer espetáculos. Esses espetáculos criam algum eco em alguns sítios, desse eco nasce o interesse de público e de outros profissionais da área, portanto, também de programadores. E isso faz com que o nosso trabalho comece a encaixar-se nos sítios e a não se encaixar noutros. Pronto, esse é o percurso normal. Caímos aqui num sítio que é o velhos demais para emergentes, novos demais para estarmos institucionalizados também, de alguma forma, o que é também um percurso, pronto, normal, não sei se é muito desejável. Pronto. Não. Também há que dizer que nós nunca aceitamos estar num sítio dos emergentes, portanto esse trabalho também foi sempre um bocado difícil, porque, olha, como dizia o Francisco Frazão, naquela entrevista, emergente é um adjetivo, os artistas são outras coisas, pronto, e ele tem toda a razão. Obrigado, Francisco, já me safaste esta pergunta, portanto, olha. Sim. Dentro deste percurso é o nosso espetáculo mais teimoso, porque, como nós dissemos, o primeiro, este espetáculo é sobre 3 espetáculos. O primeiro tinha uma intenção de coprodução e ela caiu, e aqui vemos-nos num sítio onde já não nos víamos há algum tempo, que é não temos meios para o fazer. Cecília e Raimundo pensam, vamos fazer ou não vamos fazer isto? Vamos fazer ou não vamos fazer isto? É uma pergunta que tem muito peso, e é de facto pesaroso, porque nós temos que fazer outras coisas e temos que, pronto. E temos uma equipa a trabalhar connosco, portanto, este espetáculo, de facto, é mesmo muito importante essa pergunta faz muito sentido, porque, de facto, se nós não fizéssemos este espetáculo, ficávamos para aí 2 anos parados. E então decidimos, sim, vamos fazer, até porque nós não conseguimos estar parados e é a maneira como existimos também. Portanto, são 2 coisas. Não queremos desaparecer, mas também não queremos viver nesta aflição, mas também é a maneira de nós existirmos é falar. Portanto, pronto, é isto, é teimoso, é o nosso espetáculo mais teimoso. Também, talvez seja o nosso espetáculo que, sem querer, seja o espetáculo com mais amor. De alguma forma, porque é um espetáculo que só pode existir desta forma porque há um conjunto de pessoas, de profissionais, que acreditaram desde o primeiro instante no projeto e que quiseram fazê-lo connosco. Portanto, o espetáculo nasce, a forma de financiar este espetáculo foi através dos amigos, nesse sentido. Fizemos uma festa de angariação de fundos, aqui na Appleton, não sei se conseguem ler, diz aqui. Friends with Benefits. Exatamente, um título muito bem dado pela Cecília, muito bem, mesmo. Obrigada, Parabéns. E fizemos esta festa com um conjunto de pessoas fantásticas que nos ajudou desde o primeiro instante e que angariámos algum dinheiro para fazer. Portanto, tivemos uma data de pessoas aqui, com muito amor dessas pessoas que vieram tocar de borla, fazer trabalho de borla, tirar cervejas de borla, passar som de borla, fazer comunicação de borla, fazer porta de borla. Depois tivemos fazer cartazes de borla, pronto. Tivemos depois as pessoas que vieram, algumas repetidas, coitadas, vieram fazer este espetáculo já com um cachê miserável. Pronto. E só com isto, e portanto, pessoas e entidades como a Appleton, como o Consulteiro, que são também as entidades, o Espaço do Tempo, são as entidades que nos dão sempre a mão, a todo momento. Pronto, nos dão a mão nos bons e nos maus momentos, e nos bons e maus projetos também. Sim, claro. É isso. Portanto, não há bom e mau. Não, bom e mau projeto, agora, sim, eu estou a perceber o que é que em termos de produção, há uns que são muito mais fáceis que outros, não é? Sim, exato. Pronto, este foi o difícil do ano. Alterou a proposta. Ela, obviamente que ela comunica ou dialoga com o próprio espaço. Pronto.
Ele é uma galeria de arte, pensa também sobre o lugar do teatro nas galerias de arte, o lugar da performance nas galerias de arte, isto por um lado, em termos conceptuais e em termos de concretização cênica. Por outro lado, é um espaço específico, não é uma black box, não é uma white box, é uma box. Pronto, agora chegamos aqui, é uma caixa com um enquadramento muito específico e que nos permitiu repensar toda a ideia de cinema. Permitiu-nos a nós, não permitiu ao Bruno José Silva, que está ali atrás da câmara, repensar a cenografia inserida neste espaço. Portanto, neste espaço específico da o público é colocado num sítio que também, se fosse numa sala, também não seria possível colocá-lo. Portanto, esta relação, uma pessoa, só falta o Rufo. Não há cá spoilers, não há spoilers no teatro. Não tens, jeito nenhum para fazer estas coisas, para guardar segredos. Tu nunca foste boa a guardar segredos. Não, eu sou a caixinha. Não és nada, é tudo mentira. Pronto. Como eu ia dizer, estão posicionados de uma forma que não interessa qual, mas que essa relação de público com artista, público com objeto, foi repensada a partir desta ideia de galeria. Sim, sem dúvida. Sim. Há uma coisa que também nos dá algum prazer, que são os objetos teatrais feitos para galerias. Esta linguagem. E isso mina, em geral, os nossos objetos. Este minou até a exaustão. Ainda faltam quantos dias? 2, 3. Quem sabe o que vai acontecer 4. ainda? Então hoje é segunda? Quando isto passar, não sei questionar direto. Não faz mal. Bom. Obrigada. É hoje? É hoje? É hoje. É hoje. Passa hoje. Então... Não perca. Isso é pior que a outra, não podemos trocar. Olha, ele é muito plural. Deveria ser mais plural ainda e cada vez mais plural. Portanto, temos muitas pessoas a trabalhar, muitas pessoas muito diferentes, e isso é muito interessante. Era bom que isto fosse fomentado para ser ainda mais assim. Sim. Pronto. Tem que ser. Principalmente mesmo. Tudo o que... cuidado. Principalmente tudo o que existir. Principalmente... tem de haver lugar para a pluralidade, tem de haver lugar para tudo, não é? É tão incrível quando nós temos lugar para tudo. Mas tem que haver lugar para tudo que é B. Acho que principalmente nas artes performativas, na arte, mas pronto, eu falo das artes performativas. Temos que questionar e temos que problematizar e temos que... não é nenhum dever cívico, é só... É inerente. Filha, acho que é uma coisa que nós temos que... Eu não vou ver nada que não tenha uma coisa assim, uma questão, um problema, porque para que é que se vai ver isso, não é? Qual é que nós saímos de lá com que propósito é que aquele artista... Aliás, o que é que isso me diz daquele artista? O que é que eu posso perceber, como vai a cabeça daquele artista, se não houver nenhuma questão, se não vier algum problema, se não vier nenhuma ideia? Basicamente, acho que é isso, não é?